E aí o nosso tema é esse, o batismo no Espírito Santo. E o textuário diz, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Está em Atos capítulo 1, versículo 5. E desde já eu quero agradecer aos irmãos que estão conosco no nosso grupo EBD Views. Pedimos a vocês que compartilhem o que nós temos colocado, temos tirado um tempo, do nosso trabalho, porque eu sei que todos nós somos ocupados, precisamos trabalhar para sobreviver, mas Deus tem nos dado esse tempo para nós utilizarmos alguma coisa, algum tempo na obra do Senhor. E desde já eu fico muito feliz, viu, irmãos, quando eu recebo mensagens de irmãos que estão utilizando os materiais. Hoje estava falando com uma irmã via WhatsApp, aqui do interior do Pará, e ela dizendo que utiliza os materiais e tem sido uma bênção lá nas classes. É pena que nós não temos tempo para fazer esses gráficos para todas as classes, não é isso, irmãos? Seria uma bênção, mas a gente não tem tempo. E também trabalhadores, pessoas que possam estar conosco, nos ajudando, fazendo esse trabalho. Mas é muito importante esse trabalho do visual, tá bom, irmãos? Eu fiz uma meditação sobre, eu chamo de o outdoor de Abacuque, que é aquela placa de Abacuque, quando Deus diz assim, olha, escreve em letras grandes, para quem passar correndo possa ver. Eu digo que ali é o primeiro outdoor, digamos assim, da Bíblia, porque Deus usa o visual para comunicar ao seu povo, Isso é muito importante. Então, nós também achamos que é importante para esse processo ensino-aprendizado. E aí, nós estamos com esse tema, o batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. A verdade prática diz, ser batizado no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, tá? Da forma que vocês quiserem. Alguns irmãos fazem a diferenciação de um e outro. Eu não vejo por que a gente tem que entrar tanto nessa questão de nomenclatura, Enfim, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. Para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então, o comentarista ele deixa claro, na nossa verdade prática, que é uma experiência distinta da conversão. E, pelos textos bíblicos, a gente vai ver que isso é perfeitamente possível, porque os discípulos eles já eram convertidos quando receberam o Espírito Santo lá em Atos 2. Tá? Então mostra que de fato é algo distinto. Não adianta a gente dizer que é a mesma coisa, que não é. Tá bom? E aí a nossa lição ela se divide em 3 pontos. O primeiro, o que significa o batismo no Espírito Santo. O segundo, o propósito do batismo. E o terceiro, o recebimento e evidência do batismo com o Espírito Santo. O que é que evidencia que alguém é ou foi batizado no Espírito Santo? E aí, cada um desses pontos se subdividem, Então temos o fenômeno do Pentecoste, as 2 bênçãos distintas, o conceito teológico. No segundo ponto, qual é a finalidade do batismo, a capacitação do Espírito e também uma necessidade real e atual. E aí, no terceiro ponto, nós temos as outras línguas, a função das línguas e a atualidade das línguas. Exatamente porque a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Tá bom, meus amados? Então, essa é a nossa lição. Claro, o texto bíblico, da leitura bíblica em classe e, digamos assim, a mais contundente sobre a lição é exatamente Atos 2. Não tem como a gente fugir. Quando se fala de batismo no Espírito Santo, é Atos 2. E aí,
esse texto, são 13 versículos, ele vai falar do dia de Pentecostes, quando eles estavam reunidos, a forma como aconteceu, um vento, um som, aliás, como de um vento, enche toda a casa, o cenáculo onde eles estavam, os discípulos, os apóstolos reunidos ali, e aí foram repartidas línguas como de fogo, onde pousou em cada um deles, e eles todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Esse gráfico aqui, irmãos, eu não tive tempo de fazer ele assim com uma nitidez melhor, porque na realidade ele foi tirado dessa Bíblia aqui, que eu ganhei de presente, olha, de um abençoado aí, irmão do grupo, né? Ele me deu de presente e eu fiquei muito feliz com esse presente aqui, Bíblia Visual, tá? Eu já postei também um artigo sobre ela falando sobre isso. Foi uma propaganda, digamos assim, da minha própria vontade, não teve nenhum acordo com a SBB, né? Eu fiz porque eu achei interessante. Então, ele também é cheio de gráficos, né? E aí, essa leitura bíblica em classe está aqui representada por esse gráfico que ele chama aqui de os acontecimentos do Pentecostes, que é a ordem cronológica do que aconteceu. Então, veja como dá, professor, para a gente, né, através de um gráfico, explicar um texto bíblico. Eu não estou dizendo que o gráfico substitui, mas o gráfico auxilia o texto bíblico, né? Ajuda para que as pessoas entendam melhor. Então, qual é a cronologia aqui? Olha, primeiro, os discípulos se reúnem em um mesmo lugar. Isto em obediência ao que Jesus falou. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, isso é importantíssimo, porque mostra para mim, para você, mostra para todos nós que o recebimento do Espírito Santo de Deus se dá por uma palavrinha chamada obediência à palavra de Deus. Então Jesus disse, fiquem em Jerusalém. É uma ordem imperativa, tá bom? Então ficar em Jerusalém significa dizer, fiquem no lugar da bênção. Fiquem no lugar aonde vocês vão ser abençoados. Penso eu que se fosse em outro lugar, não aconteceria. Por quê? Porque eles estavam desobedecendo a ordem do Senhor. Então, qual foi a ordem? Fique em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. E tinha que ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, tá bom? Então eles estavam reunidos. É interessante também que eles estavam reunidos e unidos num só propósito, ok? Isso também diz muito para nós, porque não é possível a gente receber o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, estando aquele grupo, aquela comunidade, aquela igreja, havendo dissensão, havendo desunião, havendo contenda. Não, precisavam estar unidos. Porque, meus irmãos, preste atenção que aqui já tem um conceito muito interessante. Se nós fizermos o paralelo com Babel e com Atos 2, com a descida do Pentecoste, você vai ver que é algo diferente, é algo oposto. Enquanto ali as línguas foram dadas para o povo se dispersar, aqui em Atos, as línguas foram dadas justamente para que houvesse esse agregar, essa comunhão, esta koinonia, que é isso que precisa ficar claro. Às vezes eu não consigo entender como existe alguém que se diz cheio do Espírito, que é considerado ou se considera uma pessoa espiritual, que fala muitas línguas, mas vive em desunião com o seu irmão. Isto é muito estranho da gente entender. Então eles estavam lá
reunidos e unidos. Significa que eles estavam num só propósito, num só pensamento, num só coração, numa só atitude, que isso é o que é mais importante. E eles estavam nesse momento de perseverança, estavam perseverando ali, né? Porque Jesus disse, ficar em Jerusalém até que. Então, esse até que dá essa ideia de tempo, Então, eles estavam lá reunidos no mesmo lugar, todos unidos. E aí, a perseverança deles, aquela comunhão, aqueles momentos de oração, de contrição, de quebrantamento, foi importante para que o Espírito Santo viesse com um som como de um vento impetuoso, e aquele vento entrou por aquelas janelas, por aquelas portas, naquele recinto. Claro que está falando aí de uma manifestação sobrenatural, uma manifestação espiritual. Não se tem ideia, a maioria dos estudiosos falam sobre isso, que não se tem ideia que outro fenômeno desse tipo tenha se repetido desta forma, e não se repetiu porque foi um evento único no sentido de mostrar esse momento da descida do Espírito Santo, tá bom? Mas, claro, que se o Espírito desceu, é claro que ele iria continuar agindo nas vidas, nas pessoas, tá bom? Então, um som como de um vento muito forte vindo do céu enche a casa. Preste atenção, meu amado, que aqui tem uma coisa muito importante. O som veio do céu. Não foi feito nenhum tipo de manipulação para que viesse o som. Não havia naquele lugar ali um sonoplasta para tentar simular ou colocar uma música ou alguma coisa assim para atrair ou fazer qualquer coisa. Não. Isso demonstra que a descida do Espírito Santo foi um ato puramente divino, celestial, glorioso. Então não houve manipulação humana, como muitas vezes a gente percebe que existe nas reuniões de avivamento, de busca pelo Espírito Santo, algumas coisas nesse sentido. Precisamos amadurecer nesse ponto, porque lembra que Jesus disse, o vento sopra onde quer? Pois é, este som como de um vento, ele soprou em Pentecostes, ele soprou naquele recinto e foi uma maravilha, porque todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e foram vistas sobre eles, pousar sobre eles, línguas como de fogo. Na realidade, a representação gráfica que a maioria dos designers, dos artistas fazem, é como se fosse uma espécie de uma chama, porque fica esquisito, né, você desenhar uma língua como de fogo. Porém, eu quero entender que isso também é simbólico para falar da elocução deles, porque na realidade o Espírito desceu sobre eles e eles começaram a falar. Agora, claro que essa questão do fogo está envolvido, porque nós falamos aqui que o fogo é um símbolo do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, foram vistos línguas como que de fogo sobre eles e eles começaram a falar em línguas estranhas, línguas que na verdade era estranha para eles, mas para todas aquelas pessoas de todas aquelas nações, porque a gente está falando da festa de Pentecostes, e aqui tem outro gráfico que eu fiz para falar sobre isso. Então, todas aquelas pessoas ali, eles entendiam o que se falavam, né? Eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram então a falar nessas outras línguas. E aí você já entende que o efeito que isso causa nas pessoas que não eram os discípulos, que não estavam ali naquele grupo, já é um efeito, digamos assim, poderoso. Porque as pessoas começaram a dizer, mas como é que eles não são das nossas nações,
eles não estão lá como nós estamos, porque alguns dizem que eram judeus convertidos, né? Então é como se fosse um judeu brasileiro, falando português, melhor dizendo. Então é como se essa pessoa estivesse lá na festa de Pentecostes, era judeu, mas que fala o português, né? Então ele estava lá, eu estou falando uma comparação, tá bom, irmãos? E aí eles falavam no idioma que aquela pessoa ali também estava ouvindo. Então é muito importante isso daí, tá? As pessoas que observavam, houve os seguidores de Jesus louvando a Deus na língua nativa delas. Então isso aí foi importante para quê, irmãos? Para mostrar o poder sobrenatural. Haja vista que os discípulos não sabiam falar aquela língua, mas quem falava por eles era o Espírito Santo de Deus. Logo, isso é uma prova cabal de que realmente o Espírito Santo usa, tá bom? Eu quero abrir aqui uma exceção para contar um exemplo, um caso, e eu vou depois colocar no grupo para os irmãos entenderem mais ou menos isso. Quando eu fazia seminário, um pastor muito conhecido nosso aqui, era nosso professor, e ele deu esse exemplo. Ele falou que no interior do Pará, os irmãos estavam batizando um grupo de irmãos. Os pastores estavam lá batizando um grupo de irmãos. Era num rio, tá bom? E escondido lá por trás das árvores, estava alguém, um homem curioso, estava lá olhando. Então, naquele momento em que o pastor estava batizando uma irmã simples, quando ele mergulha a irmã e tira a irmã da água, a irmã começa a falar em línguas estranhas. E aquela irmã é batizada naquela hora, né? E ela começa a falar em línguas de maneira assim espetacular. De repente, aquele homem que estava escondido, ele sai e vai em direção ao grupo e depois pergunta para aquela irmã como ela tinha aprendido a falar hebraico, porque ele era judeu e ele estava ouvindo perfeitamente o que ela estava falando. E ele estava entendendo perfeitamente o que ela estava falando. Mas é claro que ela disse que nunca tinha estudado hebraico, não sabia falar hebraico. Ou seja, irmãos, aquilo foi uma manifestação do poder de Deus para mostrar para aquele senhor que era judeu, que entendia a língua hebraica, que de fato era o Espírito Santo de Deus que estava agindo ali naquele grupo. Alguns casos desses eu também já vi, e é muito interessante para mostrar que de fato as línguas, elas são um testemunho para as pessoas que não são cristãs, né? Tá bom? Então, meus amados, e aí, claro que sempre há nesses movimentos uma interpretação errônea, errada do que ele pode ser. Então alguém disse, eles estão bêbados, eles estão embriagados. E é quando Pedro se levanta, e aí é algo maravilhoso, porque você estuda a vida de Pedro, né? Você vê que Pedro ele tem esses altos e baixos, ele nega Jesus. Então ele tem esses momentos assim, mas aqui no Pentecostes você vê um Pedro cheio do poder de Deus se levantando para falar àquela multidão. Olha, meus irmãos, isto que vocês estão vendo, esses homens não estão bêbados, não estão embriagados. Eu costumo usar esse exemplo, inclusive, irmãos, para falar que a gente precisa ter essa noção de que, para algumas pessoas, o Espírito Santo vem com poder tão grande que a pessoa vai demonstrar de uma forma, outros vão demonstrar de outra forma. Alguns vão ficar mais calmos,
mais tranquilos, outros vão, né, vibrar mais, e aí talvez vá fazer algum gesto, alguma coisa assim, e eu acredito que foi isso que aconteceu, porque as pessoas interpretavam como se eles estivessem bêbados. Então isso é importante a gente saber, para que também ninguém ache que você precisa inibir ou coibir ou proibir a manifestação do Espírito Santo de Deus, né? Na vida da pessoa, principalmente se é essa forma que ela demonstra estar cheia do Espírito Santo de Deus. Então, o apóstolo Pedro, ele faz questão de dizer, eles não estão bêbados, mas isso daí é o que foi dito pelo profeta Joel, e aí é importante que ele já entra com a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Já se cumprindo aquilo que Jesus tinha dito, o Espírito Santo fará lembrar de tudo que eu tenho dito para vocês. Ele lembrou do que Jesus disse, lembrou também da profecia de Joel e atrelou a profecia de Joel ao que estava acontecendo ali no que diz respeito ao derramamento do Espírito Santo. Tá bom, meus amados? Então é muito importante a gente entender isso aqui. Quando ele prega, porque Pedro ele vai pregar sobre Jesus, né? O Espírito Santo, já estudamos isso, ele veio para glorificar a Cristo. Então, é muito estranho quando às vezes vemos pessoas que glorificam pessoas, glorificam a outras pessoas, como se essas pessoas fossem superpoderosas por ter o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo é para glorificar a pessoa de Jesus. Quando Pedro faz o seu sermão, ele faz o sermão centralizado na pessoa de Jesus. Ok, meus irmãos? Então vamos atentar para isto daí. Precisamos centralizar a palavra de Deus em Jesus, porque foi para isso que veio o Espírito Santo de Deus, para glorificar a Cristo. E lembrando que é Cristo quem dá o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo glorifica a Cristo, tá bom? Quando Pedro faz o seu sermão, que termina então o seu sermão, a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas creem e são batizadas. Por que isso? Porque o Espírito Santo de Deus na vida de Pedro capacitou para pregar sobre Jesus com ousadia, com poder, de maneira que aquelas pessoas ali foram convencidas pelo Espírito Santo de Deus a aceitar Jesus, e foi um grande mover evangelístico. Aí você entende qual é o objetivo principal do Espírito Santo de Deus, no sentido de agir em nossa vida, para que nós fôssemos testemunhas de Jesus. Testemunhas é alguém que vai falar, é alguém que vai se pronunciar sobre outra pessoa, né? Então nós estamos aqui para testemunhar de Jesus, e o Espírito Santo nos ajuda nesse sentido de nos dar poder, de nos dar, intrepidez para fazer isso na unção do Espírito Santo de Deus, e o resultado é este: pessoas sendo salvas para a glória e honra do nome de Jesus. E aí nós temos também no final dizendo que os que creem ficaram unidos e compartilharam entre si os seus bens. Ou seja, não era só um movimento para fazer com que as pessoas aceitassem a Cristo, era um movimento também para fazer com que as pessoas ficassem unidos em torno de Jesus, que é o que chama de comunidade de bens. Então, essa parte social já entrou aí como segundo plano, porque também havia esta necessidade, e é também para isso que o Espírito Santo vem, para que a gente possa ter amor pelas pessoas, e assim esse amor seja revertido em ações concretas. Glória a Jesus. Amém, meus amados? Nós temos aqui alguns irmãos que estão comentando. Eu vou dar só essa parada. O irmão Valdisson Barbosa, né?
Ele faz aqui alguns questionamentos interessantes. Existem pessoas que nunca serão batizadas no Espírito Santo? Eu vou falar sobre isso daí também. A evidência de língua estranha são para todos? A questão é pessoal? Depende somente da busca e oração? De fato, alguns terão este dom? Olha aí, meus irmãos. Muito interessante. A irmã Sirlene, oramos pela senhora. A irmã Sirlene comunica aqui que fez uma cirurgia, graças a Deus, está louvando ao Senhor. Louvado seja Deus, que Deus te dê, irmã Sirlene, uma pronta recuperação em nome de Jesus. O Kleber, meu cunhado, graças a Deus está aí. Então vamos lá, irmãos, vamos continuar. Vocês podem também comentar, tá bom? Porque nós estamos aqui, como eu disse, para aprender uns com os outros. Estamos aqui para compartilhar conhecimentos da palavra de Deus e eu quero muito que os irmãos também participem. Meus amados, e aí o primeiro ponto é esse. O que é que significa o batismo no Espírito Santo, né? Claro que nós estamos falando aqui do Pentecostes. O que é o fenômeno do Pentecostes? E aí eu queria que você olhasse esse gráfico, tá bom? Esse gráfico aqui, irmãos, eu fiz ele tarde da noite, na madrugada de ontem, né? De ontem para hoje. E aí depois eu peguei um estudo de Champlin, né? R.N. Champlin, que fala muito sobre isso. Fiz um resumo porque não dá para colocar tudo lá. Então eu queria incentivar que vocês possam olhar o gráfico, baixar aquele estudo, né? Mandar imprimir, porque tem coisas ali muito importantes. Eu até imprimi ele aqui também, está impresso aqui, olha. Se você colocar numa folha de Word, aí você tem que todo o estudo, pelo menos resumido, que ele fala lá, muito importante. Então, meus amados, o que é o Pentecostes? Qual é a origem do Pentecostes? Porque nós estamos aqui falando o que significa o batismo no Espírito Santo. O batismo aconteceu, né, naquela festa lá de Pentecostes, que é por isso que hoje nós chamamos de pentecostalismo, que é um movimento, né? É um movimento. Então eu coloquei aqui Pentecoste no Antigo Testamento, essa coluna toda aqui é sobre o Antigo, no Pentecoste no Antigo Testamento e Pentecoste no Novo Testamento, ok? O que é que ele significa no Novo Testamento? E é muito interessante essa comparação que o Champlin faz. Eu adicionei alguma coisa também, mas é muito importante. Primeira coisa, ele é conhecido como Festa das Colheitas, né? Porque eles faziam essas colheitas dos grãos, né? Inclusive, alguns dizem que isso é baseado também nos cananeus que faziam isso, né? A diferença é que eles faziam essas festas por causa das colheitas, mas eles glorificavam deuses falsos. Aqui não, eles glorificavam a Deus. Então era uma festa a Deus por causa da colheita que eles faziam, né? Então também chamada da festa da cega dos primeiros frutos, né? Porque está relacionado com isso também, os frutos, aqueles primeiros frutos que eles colhiam. É também chamada a festa das semanas, porque era feita em 7 semanas, que dava esse total aí de 50 dias, né? É a Shavuot, a chamada Shavuot lá no hebraico. Então, festa das semanas, daí é que veio essa palavra Pentecostes, já vindo do grego, né? Que quer dizer 50, então 50. Aqui só mostrando mais ou menos a origem dessa palavra. Agora, o que é quais são as implicações dessa festa? Ela era comemorada em 7 semanas, conforme eu falei, ou 50 dias, que aí dá esse nome, né, de Pentecostes. Ela marcava alegremente a colheita do trigo, que foi o que eu falei para os irmãos. Era um agradecimento, irmãos, que se faziam por causa das colheitas, por causa dos frutos que eles colhiam. Então era um agradecimento que eles faziam ao Senhor, tá? Uma forma de gratidão. Mas ela também passou a ser
a comemoração da entrega da Torá ou da lei, né, no Monte Sinai. Então isso é muito importante também, você já pegar esse ponto aí. A festa de Pentecostes está relacionada também com a entrega da lei. Enquanto o povo festejava a colheita dos grãos, né, também festejavam a entrega da lei, da palavra de Deus. É muito importante isso. Era uma santa convocação, porque todos eram chamados para essa festa, especialmente os homens, né? Nenhum trabalho deveria ser feito, ou seja, eles deixavam tudo, não produziam nada, paravam a produção para poder estar fazendo essa festa, né? No sentido de concentrar para estar adorando a Deus. Isso aqui também é muito importante. Era obrigatório a presença dos devotos homens, já falei sobre isso daí. Essa festa também, ela lembrava que Deus tinha livrado Israel da escravidão do Egito, né? A Páscoa também fazia isso, mas ela também lembrava porque mostra como Deus supriu a nação através da frutificação, né? E por causa disso também eram feitos sacrifícios em gratidão a Deus, tá bom? Essas são as implicações da festa no Antigo Testamento. Agora, quando a gente vai para o Novo Testamento, ela adquire uma nova, digamos assim, um novo entendimento, que é importante isso aqui, né? Então, o que acontece? Ela marca o início da igreja como os primeiros frutos da humanidade para Cristo. Olha que coisa interessante. A festa de Pentecostes é o início da igreja, né? Porque Jesus disse que iria fundar a sua igreja, mas como ele ia ser assunto aos céus, então é claro que ele envia um outro Consolador para estar com os discípulos. E é esse Consolador que está conosco até hoje, por isso que a igreja nunca foi destruída. Mas ela mostra também que isso é uma forma de juntar os primeiros frutos para Cristo. É por esse motivo que eu acho interessante que quando Pedro ele prega no seu sermão, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus, de várias nações. Não só judeus, isso é importante, não só judeus, mas de várias nações, para mostrar que de fato estava se inaugurando uma nova era, uma nova, digamos assim, uma nova dispensação, tá bom, irmãos? Então marca o início da nova lei. Que nova lei era essa? A lei do Espírito. Por isso que nós chamamos de dispensação do Espírito, ou dispensação da graça, ou dispensação da igreja. Então, essa nova lei, a lei do Espírito, ela seria implantada, isso aqui é um ponto muito interessante, porque eu trabalho nessa parte gráfica e uma coisa que a gente aprende é que você precisa de um suporte para poder escrever. O suporte pode ser qualquer coisa. Vou dar um exemplo aqui. Qual foi o suporte que eu usei para colocar esse texto? Uma folha, tá bom? O suporte que Deus usou para colocar a lei foi aquelas 2 pedras aonde a lei foi ali escrita. Mas Deus já tinha dito lá atrás que escreveria a lei no coração do povo. Porém, o povo era rebelde. E no momento certo, que é exatamente neste momento, a lei, só que é agora a nova lei, a lei do Espírito, não a letra que mata, mas a lei do Espírito que dá vida, esta sim seria então escrita nos corações. Por isso que Jesus disse, a palavra está dentro de vocês, né? Por causa do Espírito Santo que faria lembrar de todas as coisas que ele tinha ensinado. Olha como isso combina tudinho, tá?
Então marca também o início de uma nova vida. Esse eu estou falando do Pentecostes no Novo Testamento, o sentido dele no Novo Testamento. Marca o início de uma nova vida, agora livre da escravidão. O povo não comemorava, né, no Antigo Testamento a libertação também do Egito, né, a libertação da escravidão que eles tinham lá. Então esta aqui, ela marca a libertação da escravidão do pecado, meus amados irmãos. Olha que coisa maravilhosa, né? Esse sentido do Pentecostes no Novo Testamento. Então inaugura o período da igreja, ou a dispensação da igreja, a era do Espírito Santo, ou a graça. E esse ponto aqui é muito interessante. Ela trouxe uma experiência unificadora. Por quê? Porque ela, ao contrário de Babel, conforme eu falei, Babel, a multiplicação ali das línguas, trouxe confusão e as pessoas não entenderam, porque os homens queriam chegar até Deus pelos seus próprios métodos. Não é isso, irmãos? Lembrando, eu tenho também texto sobre isso aí, se você depois quiser ver, mas é só para lembrar os irmãos, a palavra Babel, ela é tida como sinônimo de confusão, mas o sentido dela realmente significa porta de Deus, porque as pessoas achavam que poderiam construir uma porta ou um portal para chegar até Deus. Tanto é que a palavra deles foi essa: construiremos uma torre, colocaremos o nosso nome célebre, tocaremos os céus com esta torre. Ou seja, era uma iniciativa humana para chegar até Deus. E dessa forma não dá certo. Então o que é que Deus fez? A confusão das línguas, e o povo se espalhou. Só que aqui, em Pentecostes, acontece exatamente o contrário. O Espírito Santo vem e agrega as pessoas. Meus amados, isso é um entendimento muito interessante. Porque é o Espírito Santo quem faz esta união. É o Espírito Santo que quebra estas barreiras. É o Espírito Santo de Deus que nos constrange e que nos leva a estar junto com os irmãos, congregando em harmonia, em comunhão. Este é o papel do Espírito Santo de Deus, que nós devemos observar. Amém? Graças a Deus. Então vocês podem dar depois uma olhada nesse gráfico e estudar sobre ele, porque é uma bênção de Deus. Glória a Jesus. Então aqui já falamos sobre essa questão, né, do fenômeno do Pentecostes. Faz parte da promessa de Jesus. Jesus fez esta promessa, e se não viesse, se a promessa não se cumprisse, nós não teríamos nenhum motivo para acreditar em Jesus. Mas como ele disse: se vocês me virem ir ao céu, com certeza vocês também verão o Consolador. Ou seja, a descida do Espírito Santo. Porque a descida do Espírito Santo estava atrelada diretamente à ida de Jesus aos céus. Então, quando ele vai, ele também envia o Consolador. Enviando o Consolador é a prova cabal de que Jesus falou completamente a verdade, e agora era o Espírito Santo que ficaria no lugar de Cristo, no sentido de glorificar ao Senhor Jesus. Glorificar o Senhor Jesus, tá bom? Por isso que eles foram cheios do Espírito, por isso que eles foram batizados, né? E aí você vê todas aquelas coisas acontecendo em Atos dos Apóstolos, que alguns dizem que deveria ser até chamado Atos do Espírito Santo. Só que a gente entende que é o Espírito Santo agindo na vida daqueles homens, por isso que coisas extraordinárias aconteceram, como logo aquele evento que acontece quando eles estão orando, se eu não me falha a memória, por Pedro, e diz a Bíblia que tremeu o lugar aonde eles estavam orando, né? Quer dizer, um fenômeno sobrenatural. Foi um terremoto que aconteceu ali, causado
pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus cause realmente um terremoto na sua igreja, em nossa nação, porque tem muita coisa errada aí, muita coisa fora de lugar, e é o Espírito Santo quem é especialista nisso, viu, irmãos? Você lembra que quando a terra estava sem forma e vazia, diz a Bíblia que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, sobre a face do abismo, porque ele estava lá ordenando todas as coisas, colocando as coisas tudo no seu lugar, porque este é o papel do Espírito Santo de Deus. Mas às vezes ele tem que dar essa sacudida, às vezes tem que vir esse terremoto do céu, para que ele possa agir dessa maneira, de forma poderosa. Tá bom? Então aqui está falando de duas bênçãos distintas, a bênção do novo nascimento e a bênção do derramamento do Espírito Santo de Deus. São duas coisas diferentes, tá bom? Então você tem a bênção da conversão, os discípulos já eram convertidos, né? Eles estavam com Jesus, andavam com Jesus, eles receberam poder, inclusive, de Jesus para realizar a sua obra, voltaram dizendo que os demônios se submetiam a eles, né? Então isso é muito interessante, mas no Pentecostes eles foram revestidos de poder. Então isso fica claro que existe uma segunda bênção, como é chamado, uma segunda bênção. O que não quer dizer, tá bom, irmãos, que essas obras a gente também possa fazer, tá bom? Isso que a gente precisa também colocar, porque alguns irmãos acham que algumas coisas você só pode fazer se for batizado no Espírito Santo com evidência em línguas. Inclusive, talvez seja esse um ponto que eu discorde de alguns irmãos com todo o amor, com toda educação. Eu assisto alguns vídeos, então eu assisti algumas aulas aí, e teve irmãos que disseram isso, né? Que a pessoa só tem mais capacidade para evangelizar, por exemplo, se ela for batizada no Espírito Santo de Deus. Capacidade, que ele quer dizer, no sentido de ganhar almas, no sentido de efetivar, digamos assim, a pregação com frutos. Ou seja, a pessoa está ganhando almas e isso só é possível se ela for batizada no Espírito Santo, ok? Mas eu não vejo muito apoio para esse ponto, especialmente quando nós observamos os grandes homens de Deus, que não eram batizados no sentido de falar em línguas, mas ganharam muitas almas. Aí você me pergunta, irmão Enomi, qual é a prova que o senhor diz isso? Cite o nome. Eu vou dizer um nome para você. Billy Graham. Billy Graham, um dos maiores, se não considerado o maior evangelista do século XX, ganhou milhares de almas para Jesus. Você vê aí os vídeos dele, você vê as pregações, os estádios lotados, onde ele vai lá pregar, ia lá pregar o evangelho. Interessante que pregava de maneira simples, ele não vociferava, não gritava, ele pregava de maneira bem simples. Mas era interessante quando ele fazia o convite, o apelo, né, que alguns chamam de apelo, aquelas pessoas vinham para aceitar Jesus. Meus amados, o que é que a gente pode dizer a respeito disso? Um dos vídeos que eu assisti, não vou citar o irmão aqui por uma questão de ética, ele chega a dizer isso. A pessoa ela seria mais frutífera se ela tivesse o batismo no Espírito Santo e se ela fosse evangelizar, ela ganharia mais almas para Jesus. Mas quando você vê um desses casos e vários outros também, você não tem muita coisa o que dizer, não é? Porque esses homens
ganharam muitas almas para Jesus sem falar em línguas estranhas. Então, eu só digo isso para que a gente possa refletir melhor sobre essas coisas e pensar de fato que o Espírito ele sopra onde quer. Então significa que ele trabalha como ele quer. Ele age como ele quer. Amém, meus amados? Então vamos continuar aqui. Qual é o conceito teológico? Ser batizado no Espírito inicia o crente no serviço e não na salvação. Por exemplo, nesse caso aqui que eu estava falando para os irmãos, uma pessoa que não é batizada, ela pode fazer o serviço do Senhor, evangelizar, ganhar almas, orar por um enfermo, orar por uma pessoa endemoniada e ela ser liberta? Isso impede, irmãos? Claro que não, claro que não. Mas aí você vai me dizer que é possível que a pessoa com o Espírito Santo tenha mais efetividade, tenha mais poder. Eu não discordo disso, mas quero dizer que não podemos limitar a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, na vida dos cristãos. É só isso que eu peço que a gente tenha esse entendimento. Significa ser revestido do poder do alto, diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. Porque nesse sentido aqui, a gente tem que, todos precisam realmente, até aqueles que não acreditam, até aqueles de outras denominações, reconhecem que os pentecostais, eles são mais aguerridos no sentido da pregação do Evangelho. Eles têm mais intrepidez para pregar o Evangelho. Agora, quero dizer para vocês que aí a gente tem que fazer só essa observação, né? Porque eu posso crer no batismo, eu posso crer no movimento, no mover do Espírito Santo, eu posso agir segundo o Espírito Santo faz ou age na minha vida e ainda assim não ser batizado, no sentido de falar em línguas. Então isso me desqualifica como alguém que não é pentecostal? Acredito que também não, essa concepção não está correta, né? Porque, volto a dizer para vocês, é o Espírito Santo de Deus quem age em nossa vida, tá bom? Mas é claro que nós acreditamos que, de fato, o Espírito Santo dá esse impulsionamento. Quando Jesus diz assim, recebereis poder, a palavra ali poder, vocês sabem, é dínamos, que é de onde vem a palavra dinamite, ou seja, está falando de algo explosivo, de um poder um poder explosivo. Então, recebereis poder. Este poder é dado pelo Espírito Santo de Deus para que se faça a obra do Senhor Jesus. Tá bom? Amém, meus amados? Graças a Deus. Temos aqui alguns irmãos que também estão comentando. Depois eu vou falar sobre essa questão aqui dos nossos irmãos, olha. Nosso irmão Valdisson, né, que fala sobre isso. Existem pessoas que nunca serão batizadas no Espírito Santo. É interessante, né, irmãos? E aí, meus amados, o que é que vocês acham sobre isso? E eu vou mais além. E o fato da pessoa não ser batizada no Espírito Santo impede de fazer a obra de Deus? Será que é verdade isso? Será que a gente pode relegar a segundo plano um crente que não é batizado? Tá bom? Quase como se ele não tivesse acesso ao céu, que eu já vi um pastor famoso, fundador de uma igreja pentecostal, já até faleceu, não vou dizer o nome dele também por ética, mas ele diz claramente que o crente que não for batizado no Espírito Santo, ele não vai ser arrebatado, ele não vai ser salvo.
E aí eu fiquei pensando, meu Jesus, aonde está isto na Bíblia? Aonde se encontra este versículo para esse nobre pastor falar desta forma, não é, irmãos? Mas a verdade é que não tem. Por isso que é importante que todos nós nos atenhamos à palavra de Deus, porque é ela que é a verdade, ok? Então nós temos aqui o propósito. Qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo? Considerando que ser batizado no Espírito não é salvação, isso aqui é importante que se diga, olha, essa observação já tira essa ideia que esse pastor, que eu falei para vocês, deu essa declaração, não é? Que só seria arrebatado quem fosse batizado no Espírito Santo. E de fato o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo não é salvação, porque os discípulos já estavam salvos, mas são experiências distintas. Então a ideia aqui desse tópico é dizer qual é a finalidade, para que o Espírito Santo nos foi enviado. Então, o propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino, ou seja, o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Então é claro que ele está falando aí que o batismo no Espírito Santo, essa capacitação, é para nos dar poder em nossa vida, poder contra a nossa carnalidade. Presta atenção que nós vamos estudar nas outras lições aí sobre o fruto do Espírito, que é importantíssimo. Então, tanto é que sempre se faz essa diferenciação, né, da teologia lucana para a teologia paulina. Nós vamos falar disso daqui a pouco, para mostrar que uma enfatizava uma coisa e a outra enfatizava outra coisa. Então, a finalidade é nos dar poder para uma vida de santificação, pois a gente não consegue essa santificação sozinho, só nós. Então é preciso força, é preciso esse poder do Espírito Santo para que a gente viva uma vida de santificação. Outro ponto, a pureza ou santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Então, nesse sentido, as línguas, elas servem para edificação. Nós vamos falar sobre isso, né? Para edificação. O outro ponto, o revestimento pleno do poder de Deus. Então, qual é a finalidade? Revestimento pleno do poder de Deus. Meus amados, professor, eu acredito que esse ponto aqui, você pode adicionar a manifestação do poder do Espírito Santo no Antigo Testamento, como era no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento você tem manifestações do Espírito Santo de maneira pontual. Não era algo que era constante, não era para todos. Você vê que quando Josué ele vai falar com Moisés a respeito de dois que estavam profetizando fora do arraial, e aí ele vai dizer para Moisés, e Moisés disse, eu queria que todos vocês profetizassem. Então, é como se aqui no Pentecostes, esse desejo de Moisés, ele fosse atendido, porque na realidade, penso eu, que Deus usa Moisés ali para dizer exatamente que o desejo de Deus era que todos profetizassem. E aqui, no Pentecostes, é exatamente isso que acontece. Ou seja, com o derramamento do Espírito Santo, ficou claro que esse enchimento ele seria pleno, ele seria completo, exatamente em cumprimento à palavra de Deus e para nos dar força para a gente fazer a obra do Senhor, né? Então diz aqui que todos foram cheios de Espírito Santo. Outra finalidade, como já falamos, é a proclamação ou testemunho de Jesus, né? Diz aqui, ele foi concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse, ou seja,
Muitos casos que aconteceram em Atos, eles só aconteceram porque era o Espírito Santo quem concedia. E na realidade, irmãos, nós estamos aqui falando de poder para testemunhar. É claro que geralmente nós falamos dos discípulos como testemunhas. E aí o sentido original de testemunha é aquele que é chamado para falar a respeito de alguém, para testemunhar a respeito de alguém. Não é isso? Mas aqui também a gente não pode esquecer, nós não podemos esquecer que os discípulos, eles testemunhavam sobre Jesus e esse testemunho de Jesus, por meio dos discípulos, foi de maneira tal que eles iam até as últimas consequências. Ou seja, eles testemunharam sobre Jesus até a morte. Eles foram até a morte por causa do testemunho de Jesus. E o que é que capacitava esses discípulos, essas pessoas, a enfrentarem leões nas arenas, a enfrentarem formas de crucificação totalmente desumanas e cruéis, amarrado a estacas, colocado azeite, ateado fogo? Ou seja, havia várias formas, porque esse tipo de coisa era feita como espetáculo público. Era feita de maneira para chocar. E chocar no sentido de inibir outros cristãos de também testemunharem a respeito de Jesus. Mas o que era que fazia com que esses homens tivessem essa coragem? Há um filme que eu acho muito interessante, em que os cristãos estão sendo colocados no Coliseu e um dos que estão sendo mortos ali era um desses cristãos da era apostólica, pós-apostólica, se eu não me falha a memória, Policarpo, não lembro aqui o nome dele, e um daqueles imperadores, eles estão lá olhando eles, né? Eles estão colocados em estacas, em cruz, na verdade em forma de X, eles estão lá presos e são ateados fogo. E quando eles ateiam fogo para queimar os cristãos, eles começam a cantar. E ali aquele imperador começa a olhar e diz: eles estão cantando. Como eles estão cantando? Eles estão morrendo, mas ainda assim estão cantando. É porque, de fato, aquilo ali é uma representação do que acontecia com os cristãos nas arenas, enquanto eles estavam sendo sacrificados por amor a Cristo, eles estavam louvando, adorando o nome do Senhor Jesus. Meu amado, como é que você consegue, numa situação dessa, adorar o Senhor, se não for pelo poder e atuação do Espírito Santo de Deus operando em nossas vidas? Ninguém consegue, meu amado. Então, o Espírito Santo é que dá este poder para a gente testemunhar a respeito de Jesus. A capacitação do Espírito é o conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Então, ser batizado significa ser mergulhado, né? Então, é nesse sentido, nós somos mergulhados no Espírito Santo de Deus. Mas tem aquela outra ideia que ser cheio de Espírito confere, né, ou lança luz sobre o propósito dessa promessa. Ou seja, ser imerso significa capacitação. Capacitação. E ser cheio já significa essa ideia de você ter uma vida santificada. Tá? Então, são dois termos que têm uma certa diferenciação segundo o nosso comentarista aqui. E aí, uma necessidade real
e atual, né? Que é o nosso último ponto aqui desse ponto. O Espírito veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Isto, volto a dizer, irmãos, nós nunca podemos esquecer das promessas, tá bom? Ele convencerá o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Jesus falando a respeito do Espírito Santo. Então, era o Espírito Santo que iria convencer. A gente pode pregar, nós podemos entregar a mensagem, mas quem faz isso, esse trabalho de salvação, de convencimento dos pecadores, é exatamente o Espírito Santo. Tá bom? Como é que recebe esse batismo? Aqui a Bíblia diz, e o comentarista também reforça, que é o próprio Senhor quem batiza. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus quem é o batizador. Tá bom? Então, preste atenção numa coisa, meu amado. Se é Jesus o batizador, por que então que muitas vezes nós queremos criar fórmulas para receber o batismo no Espírito Santo? Eu já participei de muitas reuniões em que os irmãos faziam isso, né? Então ele dizia que era para você dar glória, 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 até a língua enrolar. Dizia mesmo isso, você dá glória até a língua enrolar e de repente você vai falar em línguas estranhas. Há outros que fazem outros artifícios, mas eu estou com o que diz a palavra do Senhor Jesus. O comentarista até diz, não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, tá bom?